E novamente aqui com o Valmor, meu parceiro de empreitada. E ontem ele saudou um visitante para nós. E hoje eu vou fazer essa saudação, depois você fala, Valmor, que é o nosso amigo Gilberto, o Beto Finardi. Uma figura polêmica, porém histórica, porque tem uma história em Rio do Sul, e uma figura muito ilustre na política de Rio do Sul. E é um prazer recebê-lo aqui, Gilberto. Eu vou pedir, então, que o Valmor faça essa saudação e depois tu toma a palavra. Diga lá, Valmor. Primeiramente, boa noite. Boa noite ao Gilberto, satisfação. Eu vou tomar liberdade, Jaime. Você pode fazer uma selfie aqui? Ué? Tu nunca fez isso, Valmor? Não, sabe por quê? É tanta podcast, Gilberto, que a esposa diz que tem alguma coisa errada. Todo dia tu sai para gravar. Então aqui eu estou comprovando para ela que eu estou aqui. Cada mulher sabe o marido que tem, né? Não. A minha não preciso comprovar, não acredito. Não, eu só... Você entendeu, né, gente? Mas, enfim, satisfação estar aqui com o Gilberto e vamos escutar todas as histórias, né? Deste cidadão rio-sulense, nascido no Hospital Cruzeiro, certo? Exatamente. Hospital Cruzeiro, há quase 60 anos atrás. Olha aí, que legal. Conta um pouco da tua vida, dá uma apresentação aí. Boa noite a todos os amigos aí, aqueles que me conhecem, aqueles que não, que vão me conhecer hoje. Como tu falou, eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco polêmica, mas eu tenho humildade, entende? Eu não sou uma pessoa arrogante. A polêmica não é pejorativo, não é defeito. Pelo contrário, no mundo atual, você crítica. Mas eu sempre prezo pelo bom senso das coisas, entende? Às vezes eu me cedo a algumas coisas, eles me chamam de louco, mas eu tento sempre ter o bom senso. Está aqui um rapaz que está atrás das câmeras aí, que sabe e me conhece muito bem como é que é o meu proceder. Eu sempre prezo pelo bom senso e pela honestidade. E te admira muito, a técnica ali te admira e tem orgulho de você. Pois é, eu tenho orgulho dele porque ele superou o mestre. Ah, superou o mestre. Ele superou o mestre. Então eu tive uma infância assim não muito humilde, porque meus pais já vieram de descendências de italianos, me aportaram em Itajaí, foram em Ascurra ali, daquela leva de italianos que veio Rodeio, Ascurra, Benedito, por aí, né? Aí, nessa feita aí, o meu avô comprou uma terra aqui no Mosquitinho, a linha agronômica, que hoje é agronômica, na época pertencia a Rio do Sul, né? Sim. E em 1960, por aí, um pouco antes, em 1950, meu pai montou uma empresa de ônibus chamada Tatuzinho, lá em agronômica. E ele fazia quem fez a primeira linha Florianópolis a Curitibanos era meu pai. E de Rio do Sul a Curitibanos também era meu pai, em 1951. Por Alfredo Wagner ou pelo não, pela por aqui, não era 470, sim. Era aqui por dentro, aqui da Grolândia, por aí, nessa serra aí, tudo aí. Sim. A serra da Santa ali era... Um arrojado para sua época, hein? Pois é, na época dele, ele sempre foi uma pessoa arrojada. Inclusive, ele tem... Olha aí, ó. Mostra de novo. Esse aqui é o primeiro ônibus dele, não outro. Esse aí, ó. Esse era um Chevrolet boca de sapo. E esse foi o primeiro ônibus que ele teve. Inclusive, eles faziam... Para 6 lugares, de certo. Essa carroceria aí era montada aqui no Brasil. Vinha só a lata e o chassi, entende? Aí, naquele ano, em 51, ele montou isso. E ele saía 5, 6 horas da manhã de Rio do Sul, chegava em Curitibanos 8 horas da noite para fazer 100 quilômetros. Então era uma coisa assim, era uma aventura. Sim, né? Serra... E eu tenho um fato que ele me contou. Santa e tudo mais. Contou que na época do contestado ali, houve uma intoxicação, alguma coisa, depois foi trazendo aquela leva. É uma história meio macabra, assim. E ele foi contratado pelo Estado para buscar os loucos que estavam ali em cima, que tinha muito louco ali. E levava tudo lá para a Colônia Santana, em Florianópolis. E ele disse que ele foi lá buscar esses loucos e levou 2 caras junto com ele para cuidar dos loucos. Né? Segurança. Mas ele contando as histórias dos loucos na estrada, de repente um saía no meio do mato, tinha que correr atrás, tinha que amarrar outro aqui. Aí, agora tu imagina, em 1952, por aí, 51, 52,
O cara com um bando de louco Descendo a serra. descendo a serra e indo até Florianópolis da Colônia Santana. Foi esse meu, teu pai, que depois criou aquela companhia de ônibus aqui em Rio do Sul. Depois aqui em Rio do Sul, em 69. Sim, eu lembro nós disso. Tu lembra disso? Pô, foi um orgulho para todos Eu nós. não trouxe as fotos Eu não porque sei se era perderam ônibus- na enchente. Se era ônibus circular ou era... Era circular, aquela uma que está ali no... Não, mas que funcionava, você dizer que os Finardi criaram uma companhia de ônibus, uns ônibus amarelos, alaranjados, de um conforto, ninguém mais Sim, queria andar dos ônibus. Eram queria os andar- primeiros ônibus monobloco do Brasil. Meu pai foi Exatamente, novo. na Mercedes. Eu era a guri. primeira linha de montagem, um deles, dos 3 deles, os primeiros, não foi o primeiro, né? Mas um daquela primeira leva de ônibus monobloco, meu pai buscou 3 lá. Eu não sei se o que atraiu os italianos foi o fato de ser um monobloco ou ser amarelos os ônibus. Não. O fato não, eu já vou te explicar qual é o fato que... Pode ter juntado as duas coisas, né? Não, Jaime. Não era amarelo? Não era. Era assim uma cor azulzinho, assim, com as listras brancas e branco com azul, assim, umas inscrições em preto, né? Era Expresso Coletivo Bela Aliança, era o nome. É, ficava Por um causa estacionado do- bem perto da casa Rio do do Sul Pão, ali era- embaixo. Ficava ali isso estacionado. mesmo, Eu era guri, passava Teve ali. um ônibus que Tinha um ficou orgulho anos enorme. estacionado ali. Na frente, onde está aquela foto ali, mostra ali, Nando. A foto lá do final da avenida A ali. técnica está bem atenta a todos os detalhes. Aí é o seguinte, na época, meu pai montou essa empresa de ônibus e fez foi feita a concorrência. Concorrência, lembro desse detalhe também. E por que é que os italianos... Olha ali, se você vê lá meu pai, a minha irmã adotiva ali, aqui estou eu, aqui, ó, nesse pequenininho branquinho na esquerda aqui, o outro meu irmão, aqui os operadores de máquina. Essa é a casa que não existe. Existe aqui, lá onde Aristide aquela... Ramos, claro. Tá lá ainda. Sim, Essa aqui sim. também existe ali, Essa ó. aqui? É. Essa O que casa que era a ali empresa é de- do início da avenida ali? Lá no Casa do final, Pão? na frente da Casa do Pão. Tá lá ainda. tá. Só que ela foi modificada um pouco, mas é isso aí, ó. Mas o que tem esses caminhões que a ver Isso com a aí essa é a empresa de terraplanagem do meu pai. já tinha terraplanagem naquele tempo. Na época, ele foi um dos pioneiros aqui em terraplanagem também. Olha só aí, mas é o começo da Aristide no Ramo, gente. Olha Tem aí, a ó. outra ali que tem o Cinca, quer ver? Olha ali. Quer ver? É interessante isso aí, porque eu não consegui mais, porque algumas estão lá com o meu irmão e ele não estava lá para tirar as fotos e mandar, mas tem umas fotos muito bonitas das empresas de ônibus e do furdunfo que deu Da licitação. da licitação. O que acontece? Na época, como é que é o dono da rádio ali? Osni Gonçalves. Não, o outro, da outra rádio. Difusor Edson de Andrade. O Edson. O Edson foi preso junto com meu pai na época. Sim, na Revolução. Sim. Mas ninguém sabe direito a história. O Edson até ele me convidou para ir no programa lá e explicar o que é, porque tem muita gente que não sabe por que foi. Era o seguinte, foi feita uma concorrência na época. Meu pai ganhou a concorrência, mas no dia da assinatura da concorrência, quem assinava era o saudoso, o João Crick, era prefeito. Alfredo João Crick era o prefeito. E ele não apareceu para assinar. E tinha uma data para assinar e fizeram a caducava a falcatrua, licitação. caducou a licitação, meu pai perdeu. Mas com ônibus novos, ele tinha 3 ônibus Sim, novos. era a grande esperança E de daí? todo mundo. Aqueles ônibus novos eram um Mas orgulho para nós. aquela questão de tu dizer por que a pessoa gostava é o seguinte, porque eles, não é porque era na amarelo, época né? do Pedro Rizzi, daquela turma ali, do Werner Ekman e do outro ali que... não me lembro agora o nome dele. Westphal. Nilberto Westphal, o Werner Ekman e depois o Pedro Rizzi. Naquela época ali, eles faziam a linha Barra do Trombudo a Riachuelo. Barra do Trombudo, Riachuelo. O meu pai veio para revolucionar o negócio e fazer o negócio andar. O que ele fez? Ele foi para o Fundo Matador, Fundo Albertina, Fundo Atendia Cobras. todas. Ele foi para os interior. Aí o pessoal começou A gostar? Sim, porque ele fazia 4 horários. Ele fazia de manhã e voltava, de meio-dia e voltava, e Lembro de de noite e tudo voltava. Entende? Lembro de tudo isso. Aí o pessoal tomou gosto da coisa, porque podia vir na cidade, não precisava mais vir de carroça, de bicicleta e coisa. E a passagem, meu pai fez uma passagem um pouco mais barata. E o pessoal, né, Gostou. gostou da situação.
Quando souberam que o meu pai estava perdendo a licitação, o que eles começaram a fazer? Colocaram o meu pai como 5 minutos depois da saída do ônibus do meu pai. Porque tinha horário os ônibus, né? Então vinha o pessoal do Vesfal lá, vinha 10 horas a saída, ou meio-dia, que saía ali na frente do Bresa ali, tinha ida e volta ali. Uns ônibus ficavam lá, outros locados. Então os nossos ônibus ficavam atrás dos ônibus do Vesfal. Os ônibus do Vesfal ficavam na frente e iam levando. Mas o pessoal não entrava dentro do ônibus do Vesfal. Esperava o nosso. Sim, era mais confortável, mais novo. E eles queriam dar força para nós ganhar a concorrência. E foi nessa briga toda. A ponto de, lá no interior, eles começaram a fazer o interior também, porque viram que o povo queria. Eles pegavam um toco de madeira e colocavam na estrada quando vinha o ônibus do Vesfal. E quando era o nosso, passava. E parava os motoristas. Assim. Tem muita gente desses mais antigos aí que sabe dessa história aí. Aí um dia foi feito, o povo se reuniu sem liderança do meu pai, nada, de repente viu ali da antiga Casa Três Coelhos, até na delegacia, era um mar de gente. Eu tenho umas fotos dessa, na oportunidade, talvez um dia eu possa mostrar. Não está comigo, está com meu irmão lá em Campo Largo. Um mar de gente, na época do Bolinha, que era o repórter. Bolinha. Lembra do Bolinha, né? Sim, lembro. Depois eu vou contar a história dele. E foi um mar de gente. Aí chamaram meu pai. Chamaram meu pai, sim, o que é que tu fez essa revolução aqui em Rio do Sul? Tu é um revolucionário? O que é isso? Já se viu? Aquela história levaram... Vamos chamar o Heitor Ché. Tipo assim. Daí era, na época, o delegado era o Heitor Ché e o comissário era o Pedro Benedetto. Aí eu estava junto, Jaime, eu estava junto lá na delegacia. Meu pai sempre me levava junto, era um piazão assim que andava metido, sempre me estava junto. Eu estava lá, estava na hora, lá dentro, lá da delegacia. Tudo. Ali onde tem a creche hoje, ali era a delegacia. Estava no cantinho lá, fica aqui, e eu conversando. Aí o Heitor Chá disse, Finardi, cara, tu tem que pegar essa multidão, mandar embora, rapaz, isso aí tá... Olha aí, cara, esse povo, o que tá fazendo aí, cara? Eu disse, não, o negócio é o seguinte, eu não chamei ninguém. Eles vieram por livre e espontânea vontade. Eles que vieram aqui. Vocês que mandam embora. Aí o Pedro Benedetto teve a displicência de chamar meu pai de vagabundo. Chamou meu pai de vagabundo, rapaz. Meu pai olhou, o que tu falou? Tá falando para mim? Meu pai fechou a mão assim. E deu. Pá! Merecidamente. Mas deu uma porrada nesse. Deu por mim também, que eu não gostava. Arrancou um dente. Arrancou um dente dele, já saiu, daí, sai, turma, deixa disso. Daí a minha mãe estava junto, ainda ela disse, Valdemiro, diz essa gente embora, chega de confusão, chega, não. Aí ele chegou lá e falou, povo, o negócio está tudo acertado, vocês vão para casa, que nós já fizemos um acerto aqui, está tudo certo, tá? Vai continuar e deixa tudo quieto. A turma começou a se dispersar, afinal, como é que deu? Na época, quem era um dos motoristas era o Leandro Lunelli, dono do motel. O Leandro. E o tal de Leonardo. Era o Leonardo, que era um grandão que trabalhava na Penha, antiga Penha. Aí ele veio trabalhar conosco. Esse era um dos motoristas da empresa. Aí dispersou a multidão e tal, foram todo mundo para casa, pegamos os ônibus, levamos o pessoal, né? Eles vieram... Mas maciçamente, precisa ver, tem umas fotos ali que tu não vai acreditar. Nunca houve uma manifestação tão grande como houve naquela época. Espontânea, né? Infelizmente eu não pude trazer essa foto. Algumas que se perderam na enchente de 83 também, porque essas que eu tenho aí são que estavam no sótão da casa lá, que lá não pegou enchente. Mas na onde pegou, que a gente conseguiu alguma coisa resgatar, tá aí. Daí, tudo bem. Continuamos, né, com a concorrência e tal. E transportando gente. Eu me lembro que eu estudava no Colégio Dom Bosco, até tem uma foto ali. Coloca aquela foto do Dom Bosco. 1969, abril, maio, por aí. Aqui. Edson Zanis. Onde é que estou eu aqui? Eu estou por aqui. Aqui estou eu. Aqui o Serginho, aquele que trabalhou no banco lá no Santander. O Dalton Medeiros está aí, o Lúcio Giovanella, que está ali, ó, cabelinho compridinho. Lúcio Giovanella, tá ali, nunca ó. Mais vi esse cara. O Voristovski ali, ó, da prefeitura. Alexandre Voristovski. aqui, O Mark ali, ó, o Celso Mark ali.
Quem era o diretor nessa época? Na época, quem era o Padre Ervino? Padre Ervin. Meu Deus, o Padre Ervin tava em tudo. Tava em tudo. Tá louco. Aí, aqui tem vários. Esse cara me deu o Luiz tomar Cláudio Coca-Cola pela primeira vez. na Luiz minha vida. Cláudio Fronza tá aqui. Tem aquele outro rapaz lá que eu não me lembro o nome. Como é que é o nome dele? Eu não lembro mais. O Jefferson Boatin tá ali, ó. O Acácio Andreão ali, ó. Ali em cima, ali, tá vendo o carneirinho ali, ó? Que? Esse ali é o Acácio Andreão. Ele tinha o apelido de carneiro mesmo, porque o cabelo dele era sempre loiro. Nós vamos chegar na prisão. Tá. Aí tá. Eu estava saindo do colégio, daí eu pegava carona de ônibus, é claro, para ir para casa, porque eu estudava no Dom Bosco e morava no final da avenida. Quando o ônibus ia ao meio-dia, levar a levava. tropa, eu ia junto, entrava. Já levava o filho do dono. É. Aí o meu pai tinha chegado, ele tinha um Cinca que quando excedia o número de passageiros, ele levava com o Cinca dele, até de caminhão ele levava. Ele não deixava ninguém no ponto. Isso era uma meta que ele tinha. Aí eu estava ali na frente do Breza esperando o ônibus chegar, chegou um Opala preto, 69, aquele primeiro Opala, 4 portas que tinha preto, com 4 sujeitos dentro, mas para mim eu era inocente, eu tinha 8, 10 anos. Aí os caras estacionaram no outro lado lá. Daí perguntaram para mim, escuta, o teu pai tá por aí? Eu disse assim, não, meu pai tá ali, foi ali na Minister, que era a padaria Minister. Que era perto da frente da igreja, do lado da igreja. Não, a Minister lá era o Bresan, daí tu é ali onde é a Minister mesmo. Ali. Ainda ali? Ali, sempre foi ali a Minister. Ela começou, o Tiburcio Murara começou ali no lado da igreja. Sim, mas depois... Perto na da época, farmácia do Sérgio. mas a Minister era ali já, no calçadão. Já onde era era o ali. calçadão, mas era rua ali, não era calçadão, era rua. Sim. Aí ele foi lá e estava voltando. Daí, quando eu acabei de falar, ele estava na frente do Banco do Brasil, que era o BESC ali, que hoje é ali a Lana ali. Sim, a ali Lana. era o Banco do Brasil ali. Sim, já estava chegando. Tava chegando, olha, ó, meu pai é aquele. Os caras, tudo bem. Chegaram, meu pai chegou, bom dia, boa tarde, sim. É o senhor Valdemir Finale, assim, o senhor podia nos acompanhar? Até onde? Não, até na delegacia. Aí eu olhei, ó, diz pra mãe que o pai vai demorar, o pai não vai já para casa. A mãe esperar um pouco lá que o pai não vai já para casa. Tá bom. Eu peguei o ônibus junto com o seu Leonardo, na época, e fui para casa. Aí da meia hora, era meio-dia, né? Da meia hora, da 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, a minha mãe falou, mas onde é que o Valdemir? Onde é que está o Valdemir? Onde é que está o Valdemir? Vai atrás de um, vai atrás. Na época não tinha telefone, nem celular, nem nada. Olha, fulano, tinha aqueles funcionários que era imediato, ó, pega a F1000, a F100 lá e vai lá e busca, vai lá ver onde é que está o Valdemir. Não está aqui, pergunta, passa o ônibus ali na frente, ô Leonardo, tu viu? Ô Leandro, tu viu? Ô fulano e tal. O Valdemir, não, ninguém viu ele, viu só aquela... E onde é que está o carro? Não, o carro dele está estacionado lá na frente do Banco do Brasil. Ué, lá na frente do Banco do Brasil, é. A minha mãe, meu Deus do céu, o que aconteceu com eles? Daí eu disse, mãe, foi o seguinte, mãe, os caras... Tu viu, o pai dele disse o que ele ia fazer? Não, ele disse que ia na delegacia. Mas quando ele desceu ali, porque era contramão aqui, né? Hoje é contramão, na época era mão. Tu descia a avenida, era 2 vias. Em vez de eles ir para a delegacia, eles desceram e foram rumo a Florianópolis. E levaram meu pai. E nesse mesmo tempo estava levando o Edson de Andrade. No mesmo carro. Não sei se foi no mesmo carro. Isso eu não tenho a informação. Essa história é muito importante, hein? Estamos resgatando uma parte da história que pouca gente conhece. Não, muito pouca gente conhece. Muito Nós da família, alguns amigos. É durante a Revolução de 64, depois da Revolução na de época 64, do regime DOPS militar. E tudo mais, regime militar. E o meu pai, na época, ele era UDN, tá? Que era a favor do governo. Sim, que era a favor do governo. Mas tinha uns organismos políticos, algumas coisas que não fechavam. E ele também ele se desagradou e foi para o lado da... como é que PSD. é? PSD. Aí que, no fim, depois se tornou PMDB e Arena, né? Que foram bipartidarismo. Bipartidarismo. E foi levado incomunicável para Florianópolis. Aí vai de cá, vai de lá. O falecido Acácio Bernardes, que tu sabe quem é, era advogado dele. Já era advogado nessa época. Na época, era advogado dele. E o Acácio Bernardes, pela confraria, aquelas coisas todas que tu sabe, ele era um cara muito influente como advogado.
E a minha mãe foi lá no... Lembra do Carcírico, lá embaixo? Uh. Chegou, o único que tinha telefone ali O era o Billy, Carcírico. o filho dele. É, o Círico, filho, a dona Gema, que ainda é viva. Não sei. viu? Mora ali no Navarino, né? Fomos lá e a minha mãe disse, olha, eu podia telefonar pro Acácio lá, porque o Valdomiro sumiu. Daí falou pro seu Bernardo lá, o Acácio Bernardo, disse, olha, Acácio, o Valdomiro sumiu e disse que ele foi para a delegacia, mas sumiu. E nós estamos com medo que eles apagaram o homem, porque naquela época, de vez em quando, sumia um, né? Sumia. E o choro, e a coisa, e o desespero, e nós tudo louco, né, cara? Não, dona Selma, a senhora fica tranquila que eu vou saber onde é que está, deixa comigo. Vai daqui, vai de lá. Chegou umas 10 horas da noite, aproximadamente, e veio a notícia que meu pai estava preso e o seu Edson de Andrade incomunicável em Florianópolis. Veja só. Pelo DOPS. Pelo DOPS. Polícia Federal. Não DOPS. tinha. Era o DOPS. Era o DOPS, é. Carro preto. Carro preto. Opala, 4 portas, como se fosse hoje. Aquela imagem não sai da minha cabeça. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Não sei o que eles vão fazer, o que é, o que não é, mas eu já estou mexendo os pauzinhos aqui, nós vamos dar um jeito de tirar ele de lá. Tá. Eu me lembro que só... Ele estava incomunicável, mas só a família podia visitar. E ele estava ali na penitenciária de Florianópolis, aquela grande penitenciária na época, né? E eu e a minha mãe saímos daqui de Rio do Sul, de Cinca na época. Meu pai tinha um Cinca Presidência, que era uma raridade, né, na época. Um carro top da linha, né? E fomos a Florianópolis. O motorista, não sei quem foi o motorista. Eu acho o motorista foi o Nilo. Nilo Finardi, lembra do Nilo Finardi? Que era o taxista? Foi ele que levou nós. Chegamos lá, não, você não pode entrar, só esposa e filho. Aí nós entramos num corredor assim, e é cheio de cela, assim, né? Sim, lá na Agronômica. É, lá na Agronômica. E quando nós estávamos passando numa cela, alguém chamou, ô, dona Selma, isso pode falar quem é. Que é o Edson de Andrade. Que é o Edson de Andrade, a dona Selma. Minha mãe foi ali, foi falar com ele. Tava só naquela... Ele nunca soube porque ele foi preso. Sabe, sim, porque ele era... Ele gostava de escrever em muro, né? É. Daí... Ah, como é que tá? Sim, mas tu tá aí também? Pô, Edson, tu tá aí também? Daí começou a conversar com ele. O cara disse, olha, a senhora não pode conversar com ninguém aqui. 2 milicos do lado, tá marchando nós. Aí eu me lembro assim daquele corredor assim, fui até lá no final, dobrei as direitas assim, contei umas 2, 3 salas assim. Tava o meu pai. Arriado. Não, tranquilo em cima de uma cama com os pés dobrados assim um em cima do outro, assim. Descansando. E em cima de um armáriozinho assim onde tinha a roupa dele, que era um apezinho assim, um quarto de hotel. Era um banheiro. Não era uma cela, então. Não era uma cela, era uma cela, mas uma cela mais sofisticada. Tipo político, assim. Sabe? E em cima do armáriozinho, uma TV ligada na TV Coligadas. TV Coligadas de Blumenau. Na época de Blumenau. Ele queria assistir de Blumenau, porque pegava de Floripa, mas pegava de Florianópolis também. Lá em Florianópolis pegava de Blumenau. E ele assistindo a TV Coligadas para saber a notícia do Vale e do Alto Vale. O que rolava? Daí a minha mãe chorando, aquela drama toda, né? Pai e eu também, pai preso, não sei o quê. Daí ele disse assim, calma, vocês tenham calma. Pelo menos 1 mês na minha vida eu descansei. Assim, aproveitou. Aí ele saiu da prisão, voltou, né? Aí ele vendeu os ônibus, continuou com a empresa de terraplanagem. Daí a gente saiu de Rio do Sul, ele ficou meio magoado com o povo aqui, com o que aconteceu. Com as autoridades. E foi desbravar lá no Paraná, na época de lá em Medianeira. Não conhecia essa história, não. E fomos para lá. Aí de lá eu fui estudar em Cascavel. Primeiro eu fui... daí eu saí de lá, estava lá um meio ano, fui para o colégio de padre e fui estudar para padre. Estudei 2 anos. Não dava certo. Ô, Beto, nas redes sociais aí tá rolando uma figurinha de um capotamento. Eu não sei se tu tá sabendo, mas isso hoje está se difundindo de forma muito agressiva. Olha ali. Que é isso? O que é isso? Foi um capotamento que eu fiz lá no Morro do Tchuli. Eu tava meio... Chuco? Não, tava sóbrio, mas só que é o seguinte, tanto é que eu tô alegre, feliz da vida, que
eu capotei, saí fora do carro, saí de rolo, mas saí Saí vivo. Eu disse, ileso, eu saí tô vivo, ó, tô Mas tranquilo. Trouxeram isso aqui? Eles estão trazendo boas lembranças tuas aqui, né? Sim, cara, isso aí E foi não uma é coisa, montagem isso, não, uma né? coisa incrível. Isso aí foi na época. Eu disse, o que eu vou fazer? Vou tirar uma selfie aqui que eu tô tudo bem. E daí mandei pros funcionários. Na época eu tinha a Cubunete, né, que era a empresa. Na verdade eu tenho ainda, né, mas é só... Eu minimizei bastante ela, terceirizei tudo, mas tá tudo certo. Isso aí foi mais uma fase na minha vida. Não, mas tu estudou em Santa Maria também, que eu sei. Não, estudei em São Leopoldo. Ah, São Leopoldo. Foi lá Unicinos. Foi lá que tu criou o PT, não? Foi. Eu tinha que falar isso, né? Não, mas nós prometeu que não ia falar em política. Não, mas pode falar. Todo mundo... Erra uma vez na vida. O ser humano, ele é político, né? Tem gente que não aceita, mas dentro de casa tu faz política com a tua família, né? Sem dúvida. Então vamos contar essa história aí do São Leopoldo da Barra. É o seguinte, o cara tanso vem do interior, para essa cidade grande, para essas grandes universidades, o que acontece? Isso não aconteceu só comigo, acontece e está acontecendo hoje em dia ainda, tá? Mas alguns têm felicidade de continuar na prática. E eu, por sorte, eu digo, minha sorte, Se desvinculou. me desvinculei da esquerda porque foi o seguinte, meu pai sempre dizia, olha, tu cuida com esses esquerdos, cuida com os comunistas, esses comedores de criancinha que eles falavam na época. Né? Sim. O russo. Eu fiz o cursinho em Cascavel e depois eu fui fazer o esquema em Joinville. E em Joinville eu passei em 2 vestibulares. Eu passei no vestibular da CAF aqui e passei na particular da Unicinos e preferi a Unicinos, porque ela era a segunda melhor faculdade de mecânica, eu fiz mecânica, e escolhi Unicinos. Aí fui para lá. Cheguei lá, como eles viram que eu era um cara muito dinâmico, eu nunca parava, sempre estava fazendo alguma coisa, eu inventava, sempre, nunca parei. Me convidaram para ser secretário do centro acadêmico. Eu disse, não, tudo bem. Cheguei lá, Topei. Che Guevara na veia, comunismo na veia, e Fidel Castro na veia, e o chinês lá, o... Xiaoping, não. Não, Mao Tse Tung. Primeiro, Mao Tse Tung, e não sei o quê, e revolução, e não sei o quê, papapá, e aquilo minando a cabeça do cara. E me colocaram como secretário e eu, eu aceitei a ideia. Incorporou. Né? Só não usei a camisa de Che Guevara, mas do Sigmund Freud eu usei. Aí, fomos um dia, tinha uma lei que dava atribuições ao técnico, atribuições de engenheiro, uma lei lá que o falecido Aureliano Chaves, que era vice-presidente, Da desburocratização. e tal, ali, ele entrou com um projeto lá que dava poderes ao técnico ter, que era do engenheiro. fazer edificações até não sei quantos metros 4 quadrados. E por nós era pavimento. contra aquilo. E nós fomos na Rua da Praia, lá em Porto Alegre, fazer uma manifestação com faixa e tudo, né? E com as boinazinhas vermelhas. Aí chegamos lá na praça, nós estávamos felizes da vida, né? Falando, fazendo a manifestação, daqui um pouco olhando para frente e vinha um camburão. Não. Pelotão. Um pelotão, uns 50 pp. Na frente, sabe, né? Lá nós chamamos lá e chamamos de pé de porco, né? Vinha, plank. E nós, pô... O negócio não é bem assim. Não é bem assim, cara. Pô, os caras vão vir de pau em cima de nós. Vamos sair fora. Olhamos para trás. Olhamos para trás, vinha mais um pelotão de 50. Plank, eles foram, fecharam de lá. Vamos pegar os sinais aqui do lado. Chegamos lá, tinha 8, 10 cada rua daquela aí. Fizeram isso aqui, fecharam. Aí joga a faixa pra lá e boné pra lá. Gás de pimenta? Não tinha gás de pimenta na época, era cacetete mesmo, daqueles de borracha. Aí eu me escondi dentro de uma loja. Essas lojas de departamento que existiam em Porto Alegre na época. Fui lá no provedor, cheguei lá no provedor. Daí, olha pra cá, daqui a um pouco, olho 2 coturnos na frente do provedor, assim, cara. Quando eu olho aquele cara, tu tá aí, é tu mesmo. Eu tinha foto de todos os dirigentes, os caras vieram com foto, tudo, para identificar, sabe? Aí o pau comeu. Eu levei tanto cacetete nas costas, mas tanto. Aí colocaram nós dentro de uma cela, que era para 6, era 3 beliches, assim, né? Colocaram nós em 22. Isso era um sábado de manhã. E nós ficamos até segunda de manhã. Porque daí veio
advogado do sindicato e tal. Mas não coisa era, eles toda. não davam moleza, porque era o regime militar ainda, no final ali, no começo do... Sim. Eu não digo golpe, porque não tem golpe não, é regime militar mesmo que precisava. Senão eles tinham tomado conta antes, estão querendo tomar conta agora. Verdade. Essa tropa de energúmenos. Aí, eu estava assim, Jaime, sentado num daqueles três ali, sentado não, deitado, porque ficavam um assim, um pro pé pra Contramão. lá, contramão, e outro pra cá, em três, em cima, espremidinho assim, daí eu estava olhando pro teto assim, eu disse, Que eu tô onde é fazendo eu aqui? tô aqui? O que eu tô fazendo Meu pai aqui, falou meu? tanto pra mim não mexer com isso. Meu Deus do céu, cara. Eu pensei, não, vou largar a mão disso aí. Cheguei segunda-feira, eles me largaram, nós eram às 8 horas da manhã, mais ou menos. Cheguei em casa, lá na República, nós morávamos, cheguei lá, olhei para minhas coisas, tudo, disse, não vou na aula, hoje não vou na aula, vou descansar. Aí fui dormir um sono bom, tomei um banho, dormi a noite toda. Acordei bem cedo de manhã e fui para a faculdade. Naquela época eu trabalhava na Engenharia mecânica. Eu trabalhava na máquina de Xerox. Eu fazia tempo integral, mas de manhã eu chegava uma meia hora, uma hora antes, batia todas as coisas, arrumava a máquina, porque eu tinha habilidades mecânicas e eu arrumava a máquina de Xerox, que era muito complicado aquilo para a época. Era tecnologia, alta tecnologia, né? Fazia as cópias, dava um problema, estava sempre ali para arrumando. Às vezes até eu estava na aula, eles me chamavam lá para arrumar, porque ficava um pessoal batendo durante o tempo, né? Sim. No intervalo eu ia lá fazer alguma coisinha também, sempre trabalhando ali na Xerox. Mas aquele dia eu não fui trabalhar na máquina. Eu fui lá para o centro acadêmico. Cheguei lá no centro acadêmico, sentei na frente da máquina de escrever, que na época não tinha computador. Minha carta de demissão do centro acadêmico. Carta de renúncia. Dei renúncia, renunciei. Mas por que tu perdeu a ligação com o PT? Deixa eu falar depois. Depois eu vou te falar isso por causa do PT. Na época, quando eu fui dessa turma aí, Sim. do centro acadêmico, Sim. nós ajudamos a montar o PT de Novo Hamburgo e São Leopoldo. E nós nos reunimos escondidos dentro das garagens. É? Porque na época era proibido, Ô, né? Gilberto, eu tô vendo que tu é um cara, um arsenal de histórias, né, Jaime? Sim, sim. De repente, essa que eu vou te contar, isso uma pessoa, não vou citar aqui, mas me confidenciou que numa das primeiras vezes que o presidente Lula veio para o ex-presidente, então eles gostavam de assustar muito o Lula nas viagens, Jaime. E ele veio para Rio do Sul. Isso. Veio para Rio do Sul. 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 Então ele disse assim, ó, quando chegar lá em Rio do Sul, Lula, tu cuida no que tu pegar, eles vão te levar lá, às vezes tu vai pegar táxi, alguma coisa, lá os táxis vão baixo. Ele disse, vão baixo, eu não tô entendendo. Eu disse, não, eles vão baixo, mas era mais para alugar, o Lula não entendia bem isso. Então ele chegou no aeroporto de Navegantes e depois veio para cá, daí chegaram, disse, vamos pegar as malas, pega ali a minha mala ali, vamos pegar um táxi aí. E ele com aquilo na cabeça, que os taxistas de Rio do Sul vão baixo. Daí ele disse, presidente Lula, satisfação receber o senhor, o senhor vai aonde? Eu vou deixa eu só dar uma olhada aqui. Aristiliano Ramos. Daí o taxista, em que altura? Não passa de 2 pés. Não passa de 2 pés, pelo amor de Deus. Abaixo. Não, Ele se hospedou no Hotel Gadotti, né? Se hospedando O Rio Solense. Rio Sul. é lógico, é uma brincadeira, Claro, né? claro. Nosso pai foi taxista, né? Foi. Se existe um taxista de valor, é o Rio Sulense, né? E da região do Alto Vale. É uma brincadeira apenas. E daí? Daí, onde é que nós estávamos? Em São Leopoldo, no Hamburgo, Daí diretório, ajudei, renúncia. nós se reunia nas garagens porque era proibido, né? Partido Comunista. E daí ajudei aquele povo Depois todo veio a esses 6 anistia, meses. né? Depois veio a anistia. Daí veio a anistia, daí veio as diretas. Nós lutávamos pelas diretas já. Desculpa interromper, mas você se formou em engenharia mecânica. Não cheguei a me formar. Ah, não chegou a se formar. Porque na época, meu pai estava no Paraná e eu fui para lá. Aí ele comprou umas terras no Mato Grosso, umas fazendas lá, e eu fui lá cuidar das fazendas dele. Ó, tu pega e vai cuidar disso aí, porque eu preciso de ti aqui. Daí eu saí da faculdade para ir lá cuidar das terras Tem dele. alguma rua em homenagem ao teu pai? em Rio do Tem, Sul? agronômica.
Ah, na agronômica. Na agronômica não. tem naquele... Não, Rio do Sul não, porque ele foi mais agronômica na época. Depois ele saiu, ele ficou pouco tempo em Rio do Sul, na verdade. Ele era rio-sulense e tal daqui. Mas ali na agronômica, na frente do Banco do Brasil, ali, tem um novo loteamento ali. Avenida Central é o nome do meu avô. Certo. É o Ângelo Finardi. E a primeira transversal é o nome do meu pai. Deixa eu contar uma rápida aqui que o Valmor não sabe. Mas por volta de 1970, nosso pai era taxista e o pai terminava a aula, a gente ia lá no ponto, pegava carona para ir para casa. Naquele dia, o meu pai deu a volta aqui pelas Canoas e foi, eu não sei se foi na Jacó Finardi ou na Venceslau Burini. E foi em direção à ponte que estava em construção, a ponte que hoje é... Ivo nós chamamos Silveira. Ivo, mas não é Ivo Silveira, né? É Garrastazu Médici ou Andreata. Tá lá na... Mário Andreasa. Mário Andreata. Quem inaugurou? Eu estava na inauguração. Eu estava na inauguração. Tava também? Tava. Mas antes da inauguração, quando estava em construção, eu perguntei ao meu pai, e eu acho que ele passou ali onde hoje é a Jacó Finardi, era um campo de aviação ali, Sim, né? sim. Chegando lá perto daquela ponte, mato, capoeirão alto, não tinha nada ali. Seu pai, eu tinha 7, 8 anos. Ô pai, estão fazendo uma ponte aqui nesse fim do mundo? Daí eu nunca me esqueci, hoje eu tomo como lição. É, meu filho, mas a cidade vai crescer muito. Né? Hoje alguém tem dúvida que a ponte Mário Andreasa, né, que nós chamamos de ponte, está no centro? Está no centro, né? É. Mas ali era o núcleo da família Finardi. Sim. Né? Cantagalo. E o pai tinha um Cantagalo. respeito, uma admiração muito grande pela família Finardi. Que era ali, gente rica, né? ali na hoje esquina ainda. da Casa do Pão, ali tinha uma lanchonete que foi do meu tio Desidério Finardi, que era pai do Nilo, que era um taxista na época. Ele tinha ali. E hoje ainda, por coincidência, hoje estive na casa da maior jogadora de sinuca que teve em Rio do Sul. Jogadora de sinuca. A maior jogadora. Ela não tinha ninguém que ganhava dela em Rio do Sul. Chama-se Naldi Finardi. Olha Naldi só. Finardi dos Santos. Esposa do falecido João dos Santos. A Naldi era campeã. Campeã de inexistente. sinuca. Sabe por quê? Ela se criou dentro do bar e tinha uma daquelas mesas de sinuca Ela é uma enorme. Finardi? Ela é uma Finardi, filha do Desidério, irmão do Nilo. Olha só. Um que taxista, que o Nilo também foi taxista, né? Sim, claro, o Nilo eu conhecia. Então ela era a campeã de sinuca da cidade, era a Naldi Finardi. Naldi. Hoje eu estive na casa dela ainda conversando com ela. Sim, pessoa muito querida. sim. O João é falecido, né? Sim, marido faleceu dela. de um problema agravado pela Covid, mas não foi Covid, ele morreu de infecção hospitalar. Todo mundo diz que é Covid. Ele foi para lá com Covid, mas pegou uma infecção hospitalar e morreu daquilo, porque a Covid ele já estava tratada. E vários casos que tem aí, né? Sim. Situação meio complicada esse negócio da Covid aí. Nós conhecemos quase toda a história da vida do... É. Quando eu vejo o Beto falar uma mulher, né, se destacando, né? Naquela época, Olha, muita o sinuca, uma Hoje, coisa... tem cara que não inusitada. sai do bar do Barbas hoje, das 7 até as 7 da noite, e não consegue aprender a jogar. Sim, ela sinuca. jogava muito bem, muito bem. Bem Ela estu- aprendeu porque bem ela se estudar criou os dentro caras do bar vão. na mesa, né? Ela conhecia a mesa, né? Mas ali ninguém tinha para ela não chegava lá alguém porque chegava no bar alguém queria jogar sinuca, não tinha ninguém, ela disse, não, deixa que eu jogo com o senhor. Olha só. E foi aprendendo, né? E desde pequenininha ela pegou a manha da coisa, né? É verdade, tu foi sócio do Fernando, não? Essa é uma história também meia... Não, é uma história até legal. É o seguinte, alguém que está me assistindo, de repente se lembra do tempo que eu trabalhava no Banco do Brasil aqui em Rio do Sul. Eu trabalhei por pouco tempo, 2 anos aqui. Eu Concursado? fiz concursado. Eu tinha... Era o sonho de qualquer pai Na ter um verdade, filho trabalhando na verdade foi o seguinte, Pascoal, depois de uma certa idade, sabe? Eu já fiz muitas coisas na minha vida. Comecei na arrozeira, espantando chupim. Na agronômica? Lá na agronômica. Meu pai foi um dos precursores da arrozeira. Inclusive, ele inventou uma máquina para debulhar arroz, que na época eles faziam a casca de cavalo. E nessa homenagem da rua que foi feita lá na Câmara, eles contaram essa história, que ele fez essa máquina e tal, entende? Ele foi o primeiro que teve máquina de esteira, que trouxe para aqui, Ponto Vale, aqui ali na agronômica. Tem um monte, até tá ali aquelas fotos que no dia que... Na agronômica, que ainda era pastagem, né? Era pastagem. Porque daí, quando foi município, formou no município, daí... Ó, essa é a família do meu... Infelizmente, essa foto está meio obstruída, né? Isso aqui é você? Esse é o meu pai. Veja só.
Esse é o meu pai, era o mais novo dos 5 irmãos. Esse ali é o Delírio, essa aqui é a Helena e aquela lá é a Ângela. A Ângela tem netos aqui ainda, o Rodolfo, que tem madeireira aqui no fundo, Rui Barbosa, ali da Rui Barbosa. Olha O só. José Finardi, que foi... Que alinhamento, olha o terno dele. que Não, pois espetáculo. na época era assim, a família tradicional era isso. E né? eram ricos, né? Eles eram bem abastados até, abastados. porque eles tinham madeireira, né? Eles faziam na época do... O Zarlin. Era ali no Mosquitinho mesmo, sabe? Eu forneci pro Zarlin. O Zarlin Pois é, fornecia. O Fernando tem a linha Finardi no sangue. Qual Fernando? Não, Fernando. não. Não? O Fernando não, ele é filho da irmã da minha esposa. Não, ele outra linha. Ele é alemão. É. Na verdade, Rasgadura. a minha Não, eu ia dizer descendência... que o cabelo ali do A minha- pequeno ali puxou o teu. A né? minha descendência é austríaca, alemã e italiana. A minha avó, por parte de mãe, veio da Áustria, que na época do Napoleão ali, eles foram expulsos ali da Áustria e vieram para a Itália, norte da Itália. E o meu avô era alemão, que veio imigrante para Brusque, na época. E a minha avó também era de Brusque, a minha avó por parte de mãe. E o meu, Familiar da tua mãe. a minha mãe é um Manrich. Manlich. Manrich. Manlich. E a minha avó, por parte de mãe, era Zen. Ela dizia que era italiana, mas vó, eu fui ver a genealogia dela, ela veio Zen ali Império da... Austro-Húngaro. ali, italiano e alemão ali. Né? É Zen. Ah, mas eu sou Zen, eu sou italiana. Não, Eles eram Zen não é italianos e italiana. falavam alemão fluentemente. Ela? Não, o pessoal que vinha daquela região ali, Sim. eles eram italianos e falavam alemão. E Sim. os alemães falavam italiano. Sim, Então, tanto é que Stolfo não é italiano. não é. E eles teimam em dizer que são Entende italianos, que mas você não são. Eles vieram da Itália, eles vieram da Áustria, da Alemanha. Stolfo, pode dizer que é a voz do Stolfo, Zen. Tu sabe que o Morro do Javali ali, quem está tocando ali, o dono daquele é o seu Stolfo, Sim, né? o Luiz Stolfo. O Luiz conheço ele. Stolfo. Esse é um que teima que... Esse sabe que não é italiano. Professor da Getúlio Vargas. Sim, sim. Uma figura pitoresca, Pitoresca. Foi candidato a vereador. uma figura Conheço a figura. O Inteligentíssimo. Fernandinho também conhece. Então é assim, ó, é aquelas misturas que fazia que nós somos todos caucasianos, a maioria, né? Que somos aqui do Vale. Pouca Quais são os sangues que... Eu? A minha avó é austríaca, que veio para a Itália. O meu avô, por parte de mãe, esse por parte de mãe, é Manrich, que é judeu-alemão. E os meus pais eram Finardi, a avó são Finardi e Badalotti, que são italianos De que natos. origem da Itália os Finardi vieram? Da província martiniana de Po, na Cremona. Meu Deus. Tu sabe porque nós também, né, Jaime? Nós temos o Mandel, da nossa mãe, De Berlim. e Pois o é. Pasqualini de Mattarello. Mattarello. É. Eu não Esses sei a são origem italianos. porque a minha avó era Tambose, eu quero descobrir. Tambose. Mas fala aí, em Tambose, eu tinha um tio que gostava muito de pescaria. Tu gosta de pescar, né? Gosto. Gosta. É o teu passatempo, não? Também. Tem histórias engraçadas de pescaria, não? Tem. Mato Grosso. Mato Grosso. Eu morei... Quer ver? Na época que eu saí daqui, que eu saí da faculdade, eu fui para o Mato Grosso. Cuidar das terras do meu pai lá. Ele tinha uma empresa de terraplanagem lá. Ele disse, preciso de ti aqui e tal. Não, vou lá cuidar e tal. E é a história de pescador, né? E nós fomos Olha aí, ó. pescar, Olha aí, ó. pescar Traíra. no rio Teles Pires. Tem outras aqui, né, se quiser pegar. Essa última, tu viu? Eu mandei, não mandei? Aí, esse fim de semana eu fui pescar. Aí eu e o pai fomos pescar. Pegamos um Tu e bote. teu pai? É, meu pai, fomos pescar lá no rio Teles Pires. Lá dá muita matrinchã, muito pintado. Não dá muito dourado, mas dá. O que dá muito lá é trairão também. Pegava muito. Daí eu e meu pai fomos assim numa pedra, nós aportamos o barco numa pedra e vamos pescar trairão e peixe que vier, né? Aí chegamos lá, De Varde. com linha de mão. Nem era. Hoje eu pesco de mulinete, com linha artificial e tal. Aí eu e ele pescando assim, e
E joga lá, pega um, pega outro. Daqui a pouco eu joguei a linha e foi embora a linha com peixe, com tudo, né, cara? Daí o meu pai disse, eu vou pegar e vou jogar a linha e vou pegar essa tua linha lá. E ele... É história de pescador, amor. Ah, só pode. Só pode. Ele pegou e jogou aquela linha. Disse, esse velho tá doido aí, cara. Ele jogou ali e começou a puxar. Tu acredita, Jaime, que a linha fez e enrolou na outra linha, sei lá eu? E quando ela veio, eu tinha uma laçada, né? Ela pegou o anzol exatamente dentro. Eu acho que ela... E ele não me trouxe a minha linha, cara. Não, eu tô falando que foi verdade. Porque eu não ia inventar um troço desse. Aconteceu, rapaz. Com certeza. Não. É, como Deus está no céu, tá na terra. Mas veio um peixe na ponta, não? Não, daí não, né? Daí não. Se tivesse vindo peixe, daí era mentira. Era mentira. Roberto, agora me veio à mente quando tu falou em linha. E os homens costumam sempre ir para... vamos fazer uma pescaria no Mato Grosso. Eu sei de uma história que quando o cara estava pronto para ir para a pescaria, a mulher disse, em vez desse ano ir com os amigos, por que tu não me leva para passear num local inusitado? Ele disse, tá, mulher, mas onde é que tu quer ir? Eu nunca fui numa zona. Numa zona? Deixa eu conhecer o que é uma zona, nós estamos aí 40 anos Eu de casado. tenho essa curiosidade e tal. Não, tá bom. Daí ele foi, chegou lá, ele disse, quanto é que é? Eu vou fazer um desconto pro senhor, seu Gilson. Ela olhou para ele. Como é que sabe o nome dele? Tu me falou lá em casa que tu também nunca tinha ido numa zona. Não, eu nunca fui mesmo. Eu liguei antes disso para preparar, que eu estava trazendo a minha esposa. Mas vamos entrando. Entraram, né? Daqui a pouco começou lá, chegou o garçom, disse, seu Gilson, o senhor quer um uísque, aquela dose de sempre? Ele disse, mas que isso? Como é que tu diz que tu não conhece uma zona, Gilson? O garçom dele. Não conheço. Esse aí trabalha também lá no banco lá e hoje... tá bom. Daqui a pouco a moça foi fazer um striptease, rodou a calcinha e disse, essa calcinha vai pro... Todo mundo, Gilson. A mulher olhou para ele e disse, meu Deus, 40 anos... Depravado. 40 anos, Beto, de casado. Tu me traz num lugar que tu sempre frequenta. Ela saiu na corrida. Ele foi atrás. Ela entrou no táxi, ele se jogou dentro. E ela disse, tu és um sem vergonha. E foi falando. Daqui a pouco o taxista, seu Gilson, não é por nada, mas das putas que o senhor trouxe até hoje, essa é a mais chata, né? Tá louco? Eu quero me intrometer. Ô, Gilberto. Isso aí foi fim de semana. Nesse agora? Eu tava pesado, tava... Agora, lá na Lagoa dos Raides, O já, seu cabelo Bruno. parece daquele artista. Olha lá, aqui, ó, o Fred. nosso acampamento ali, ó. Esse foi o nosso acampamento, Olha ó. só. Precisava um motorhome O ali. nosso pro cara. amigo Jean, meu funcionário ali, meu amigo. Na verdade, é um parceiro, né? Não é funcionário. Levou a gente em todas as traias lá que a gente tava tudo... Apetrecho. Colocamos para secar as coisas no sol aqui. E eu sabe que eu fui numa pescaria, convidado pelo Adolfo Depiné, de Rio do Oeste, lá em Santa Cecília e Curitibanos, uma lagoa que tem lá. Ninguém pescava. Ninguém pescou nada, era só bebiam. Dia e noite bebida. Tive Tem uma... uns que são, em vez de... pescavam garrafiado, né? Garrafiar. Tive uma decepção, nunca mais fui pescar na minha vida. Não, eu a sempre gostei de pescaria- pescar. Caçar também, eu cacei muito no Mato Grosso, né? Caçava lá, porque lá era assim uma coisa absurda, né? Os animais, né? Eles não te fauna. reconheciam, eles achavam que tu era amigo, né? Daí a gente aproveitava, pegar um bichinho lá pra... Porque na época eu fiz muita estrada, eu fiz 120 quilômetros de estrada lá. Eu ajudei a abrir aquela BR que vai de Nova Canaã do Norte como é que é? Hoje é caminho de Alto soja, Floresta. né? Caminho de soja. Do né? Rio Telespires até Nova Canaã do Norte, e eu fiz a abertura de Com a patrola, desmatamento. Com a máquina esteira, eu fiz desmatamento. 40 quilômetros ali de desmatamento. Ali, fiz mais 80 Tens o teu quilômetros. crime ambiental também. Tenho. Ô Beto, tu aprendeu a dirigir caminhão cedo?
Eu aprendi a dirigir numa C10. 69, meu pai tinha 12 anos, eu estava lá por idos de 1973, por aí. A gente aprendeu a dirigir. Depois eu dirigia o caminhão-tanque, que era um F8 com motor de Mercedes. Depois ele tinha um F600, que ele comprou do pai do Emílio Dalsóquio. Ali em Itajaí, nós viajamos com esse caminhão daqui até lá no Paraná, carregado O pai do Emílio é o Augusto? Não, Augusto é Augusto. Emílio. Ah, é? Augusto é o pai. O Emílio é o filho, meu amigo. O Augusto foi meu sócio. Foi teu sócio, Augusto? Ou eu fui sócio dele, né? Porque ali tem café Na Uniavan. Sim, Na- sim. O Augusto é pai do Emílio. Eu conheci através do Artenir Werner. Sim, o Artenir Werner. Também era Saudosão. sócio dele. Artenir Werner. Figura, Meu amigo. figura Artenir. folclórica, né? Aham. Grande homem. Aí nós, na época, que nós fomos no Paraná, o desbravamento daquelas época da soja ali, que foi desmatamento da soja, que era um crime aquilo que se fazia, naquelas madeiras assim grossas, era tudo queimado. Passava aquele trator com corrente para derrubar tudo? Não, ali era de estoca mesmo, de desmatamento, não tinha corrente. Corrente foi mais lá no Mato Grosso que inventaram esse negócio de corrente. Ali era desmatamento mesmo. Arrancava, fazia uma leira, tocava fogo. Mas aquelas peirovas, rapaz, só o que se aproveitava era madeira nobríssima, que se chamava o Mogno, não. marfim. Ali não tinha mogno. Era o marfim, a canela e tinha uma outra madeira que eles usavam, que era uma madeira mais macia, o cedro. O resto era lixo. Acho que foi um crime que Não, eles mas fizeram. hoje, então, tu só está pescando ou não? Tem trabalhado também? Não, hoje eu tenho trabalhado. Eu estou com uma pequena empresa de construção civil Ah, é? e tenho a Cubunete ainda lá em Salete. Eu tenho uns 600 clientes lá em Cubunete. Salete. Cubunete ainda existe. O que é provedor? Ele é provedor de internet. Eu tenho lá em Salete ainda. Eu tinha em Rio do Sul, na região aqui, né? Mas eu tô assim, como empreendedor, mas tentando me livrar um pouco Esses encargos. essas coisas, porque está difícil, né? É muita coisa. Eu terceirizei tudo, na verdade. Eu terceirizo a mão de obra das construções, eu terceirizo a mão de obra do provedor. Eu só tenho um funcionário. Chama-se Jean Senen. E quero mandar um abraço para ele aí, que ele já deve estar Jean, assistindo. um grande Um cara. estrategista, É, uma pessoa estrategista. Né? E assim, uma pessoa muito boa, muito correta até então, né? E a gente ainda estava falando sobre isso, né? Sobre a lisura da situação das coisas, porque tem muita sacanagem, muita toma lá da cá, muita coisa, e a gente não entra nessa disputa aí desse tipo de coisa, sabe? Sim. Porque hoje a política se tornou uma coisa tão... O pessoal está acordando agora, né? Porque eles estavam no ostracismo, principalmente eu falo do pessoal da direita, né? Como diz a Mas foram frase... massacrados durante tantos anos. Né? mas como diz o ditado, adormeceram e agora acordaram. para que o mal tome conta, simplesmente o bem não faça nada. Silêncio. Né? Silêncio. O mal toma conta. Só deixa eu lembrar o nosso telespectador, o nosso ouvinte, que visite o nosso site podcastdojaime.com.br e lá você pode se inscrever no YouTube, no Facebook, no Spotify e dar o seu like ou o seu dislike, como diz o Alexandre Garcia, né? E aproveita todos os nossos podcasts anteriores. Teremos outros daqui para frente. Se inscreva, aciona o sininho lá de notificação, que vai nos ajudar muito nesse nosso canal, tá bom? Desculpa, Alberto, pode continuar aí. E agora eu tenho que falar um pouquinho de política também, né? Não pode deixar para trás isso aí, porque isso aí é uma coisa A recomendação é não, mas você... Não, mas eu quero falar. Mas é coisa bem básica, assim. Eu só vou recomendar àqueles que me ouvem e que assistem o podcast do Jaime, que estude um pouco a escola austríaca. Porque até então nós temos estudado outras escolas, outras economias, né? Então, sobre libertarianismo, não libertarismo, ou como é isso? Libertarianismo, que é eu acho que é uma vertente que pode dar certo, porque a democracia se tomou conta dela e eu hoje, para mim, a democracia se tornou assim a ditadura de muitos sobre poucos, entende? Ou, quer dizer, a ditadura sobre... Porque você lá elege alguém
ele vai lá e manda, aquelas pessoas mandam. Democracia, para mim, é uma coisa meio que não deu muito certo, no meu Não, ponto tá de falando vista. que a democracia representativa É. não deu certo. Então, para mim, a democracia é a ditadura de muitos, né? Muitos pegam, fazem... O libertarianismo ele já preza outras vertentes, que seja livre comércio, livre propriedade, liberdade do indivíduo. Entende? Desde que eu não fira você, né? Chama-se PNA. PNA é você não ferir ninguém desde que você não faça alguma coisa que vá de encontro às coisas que você não aceita, entende? Olha, eu não aceito isso, né? Princípio da PNA, princípio da não agressão. Desde que eu faça alguma coisa que não te agride, mesmo que eu estiver me agredindo, eu sou, né, não é meu corpo, minhas regras, não é assim. Desde que eu faça alguma coisa que não te agrida, entende? Tanto física como moral, está valendo. Porque eu não estou te agredindo. Então, eu tenho uma liberdade e você tem a sua liberdade e eu não vou interferir naquilo porque eu tenho o princípio da não agressão. A partir do momento que eu começo a agredir uma ideia tua, eu começo a agredir uma ação tua, eu já estou fora do libertarianismo. Porque você não pode. Aí tem muito cara que diz, o libertário ele é contra o aborto, é a favor do aborto. Não, não sou a favor do aborto. Eu não sou. Eu sou contra aquilo que faz o aborto, entende? A pessoa que faz o aborto, pô, tem uma série de fatos. Eu estou estudando agora, estou começando agora, porque eu me acordei para isso por... Tem sonhos políticos, você não? Todo mundo tem um sonhozinho político, né? De candidatura, coisa assim, não? Talvez sim. Conforme for o andar da carruagem, se eu pegar alguém que queira fazer a coisa da maneira certa, sem muita coligação, sem muito tomar lá da cá, aí eu vou, senão eu não vou. Até a candidatura passada, eles me convidaram para ser... Eu disse, não vou, eu sou até... Hoje eu sou presidente do partido PRTB em Rio do Sul, que é o partido que é o do vice-presidente, que é agora. E era do Levi Fidelis falecido. Ele vai acompanhar ou... Parece que vai sair. Ele tinha a tendência de sair, mas ele não decidiu ainda. Eles vão decidir lá em março, naquela época ali, uns 6 meses antes, porque agora é 6 meses, não é mais um ano, né? Ô Beto, já fosse instrutor de alguma coisa? Tu sabe. É o seguinte, aqui em 1900... Conta pra nós aí, Essa aí é nojenta. Eu era estudante do cursinho em Cascavel. Aí eu morava numa pensão que é de uma senhora que é a dona Ana Maschio, que era daqui de Rio do Sul, que morava em Cascavel. E eu morava nessa pensão. E eu tinha 16 para 17 anos e sabia muito bem dirigir. E o filho dela tinha uma autoescola chamada Autoescola Nacional, lá em Cascavel. Não sei se existe ainda hoje. Despachante Claudino aqui tinha lá em Cascavel. Mesmo? Aí, um dia, ele me convidou para ser funcionário lá. Tudo bem, mas como eu era uma pessoa muito dinâmica, assim, eles me achavam... Ativo. Não, faz, estava ativo, sempre... Não, como eu disse, eu não paro, né? Até minha filha às vezes reclama, minha esposa, tu não para, tu é um... Aí ele disse, olha, Gilberto, tu vai aqui começar a fazer carteira e tal, na época da máquina de escrever, então batia tudo, aqueles formulários e tal, não sei o quê. E um dia faltou um instrutor de volante da autoescola, mas tinha que ter capacitado, né? Mas ele não perguntou para mim se tinha carteira. E tu não negou? Ele disse, não, eu ensino, posso ensinar, eu já ensinei tanta gente, né? Os meus amigos, de vez em quando eu ensino a dirigir, eu vou ensinar. Na época tinha um Fusquinha para ensinar a dirigir. Com 2 pedais, né? 2 pedaleiras aqui e lá, né? Não sei se hoje é assim. É ainda? Tá, eu fui lá, ensinei o cara, pá. O cara, daí a pessoa que foi lá fazer, poxa, esse instrutor aí é bom, cara. Ele me elogiou pro dono da autoescola lá. Daí ele disse, pô, cara, o negócio é o seguinte, tu queres dar aula de volante? Daí ele disse, não tem problema, posso dar, não tem problema. Porque eu era contratado, mas eu não era fichado, tá entendendo? Sabe como é aquela época nós
Era um liberal, né? Comecei a dar aula, daqui a um pouco ele me chegou lá com um Chevrolet, a gasolina, aquele Chevrolet F600, a gasolina. Ó, tu sabe dar aula de caminhão? Eu disse, não, sei dar aula de caminhão, não tem problema, sei dar aula de caminhão. Então, nas horas que eu não estava dando aula, eu ficava no escritório batendo as guias e carteira. Formulário. E fazia os formulários. E no final da tarde, eu ia lá no Detran e entregava os envelopes com tudo registrado, documentação, tudo preenchido para o delegado assinava e me devolvia as do outro dia que tinha levado. Mas junto com cada envelope eu botava uma nota hoje, vamos supor, 50 pila. Sim. Para apressar. Aquele negócio que eles têm essa praxe lá. Para dar um agrado para o delegado fazer mais rápido, sabe como é que é? Hoje eu não faria isso, mas na época eu fazia porque eu era mandado. Entregava aquele, pegava o outro. Dá com pouco. Eu entreguei, fiz a minha... Eu não tinha carteira ainda, tá? Eu era instrutor de volante, não tinha carteira. Aí eu cheguei lá no delegado e fui levar os envelopes. Mas no meu envelope eu não vou botar 50 pila, né? Eu vou dar, era o meu. Porque eu tirava, a gente cobrava do cliente e botava. Eu não cobrei, pá. Botei lá, no meu eu não botei. Ele tirou um, pá, ele pegava, botava os dinheirinhos, tudo assim, né? Então, vamos lá, botar cá, dinheiro lá. Pouco olhou, esse aqui não tem nada? Ele perguntou assim, não tem, esse aí é o meu. Cara, o quê? Tu tá dando aula? Eu? Mas tu não dá aula de volante? Eu disse, tô. Sim, tu nem tem carteira ainda, tá dando aula de volante? Eu disse, tô. Ninguém nunca me perguntou. Já passou. E fiquei meio ano assim dando aula de volante sem ter carteira. Daí depois eu tinha, mas para isso ainda precisava lá em Curitiba, que eu morava em Cascavel, eu tinha que fazer uma aula de instrutor de volante, não era tão simples assim. Ele ficou estupefacto, disse, não, tu é louco, cara, meu Deus. Mas acabou dando a carteira. Não, deu, assinou tudo certinho. Sabe Daí que seja o único do Brasil que deu aula sem em ter autoescola carteira. sem ter carteira. Talvez, você lembra, né? Mas foi isso em 1979, 80. Tu vê, tinha 17 anos, eu nasci em 61, 78, por aí, 79. O pai estimulando desde pequeno, né? O que os italianos têm que gostam tanto de coisa antiga, mesmo mulher, né? Tu também gosta de coisa antiga. Eu gosto. Eu tenho um fato interessante. Olha aí, ó. Que caminhonete é essa? Essa é uma... Eu tô lá, tá lá no meu sítio. Agora eu tô desmontando ela, vou fazer, eu mesmo quero fazer. Essa aí é uma F350 1959. Eu tenho uma dessa. Tu tens uma amarela, né? Não. Aquela amarela tu não tem mais? Não, essa é do meu irmão. Do teu irmão? Eu tenho uma dessa, eu tô de olho, é uma caçamba. Caçamba. Tá embaixo de uma árvore já faz uns 20 anos. Aqui Vai lá na e pega, região. porque tá, Não, é não raro. vou- é. É raro. E o cara, eu tô negociando com o cara. Eu vou ter que restaurar tudo. De caçamba, tem motor de diesel, todo original. Eu tenho 3, na verdade. Eu tenho 2 para tirar peça e essa aí. Entende? Essa aí eu mandei fazer o chassi ali no A Figueiredo. gasolina. Ela tava com motor diesel de 608, que é aquela porcaria daquele motor, e coloquei um motor V8 nela. Eu botei o V8, o 900, Que mais que tem coisa 292. antiga? Eu tenho uma relíquia que foi uma história longa isso aí. Eu tenho uma Norton 1950. Moto? Uma Norton. Norton. 1946 ela tem. Está lá no Pelezinho, nós estamos restaurando ela também. Daqui meio ano faço bem devagar. Eu vou levar agora as coisas Tu para faz parte do Não. Ferrugem? Não, Como é que ainda é, Mamor? não faço. Não? Mas Não vou gosta fazer. disso? Quando eu tiver Vou pronto. falar com o meu irmão para te convidar. Vamos fazer, eu vou fazer. Eu quero até ir lá falar com vocês. A hora que tiver pronta as minhas máquinas. Aí, ó, eu tenho uma dessa aí, ó. Olha que coisa. Mas ela linda. está toda desmontada agora. Mas vai ficar assim, ó. Eu quero fazer o mais original possível, sabe? Quem é o teu restaurador? Na verdade, sou eu. Eu faço o Pelezinho lá. Sabe o Pelezinho que trabalhava no Neno? Sim, sim. Que deu infarto e tal. Mas ele tá lá no cantinho dele. Eu vou lá, ele vai fazer Vou comigo. aproveitar para fazer uma propaganda, uma publicidade. Do Rafael Swicker, de Agrolândia. Um dos melhores restauradores que eu conheço do sul do Brasil. É? Barateiro, honesto, difícil. Se esse cara estivesse nos Estados Unidos restaurando, estava bilionário. Cara, é muito bom. Se ele não puder trabalhar para ele, mas pode dar uma mão dando ideias Sim. de como recuperar peças. Ele recuperou toda a minha romizeta, Ah, sim. aquela verde. Essa Ford aí eu recebi agora da Old Parts Ford lá dos Estados Unidos. Eu recebi o catálogo de todas as peças. E eles têm todas as peças. Não, o americano é fantástico. Eles são fantásticos. Eles ainda fabricam as peças que tu precisa, entende? Se tu não tem, eles fabricam. Essa história de Eles têm fabricar todos. peça, Valmor, disse que o cara estava restaurando um Jeep
E aí faltou o comando, não, o comando de válvula, alguma peça assim, e mandou importar dos Estados Unidos. Quando chegou aqui, foi abrir a caixa da metalúrgica Rio-Sulense. fabricada aqui em Rio do Sul. Mas a Rio-Sulense é mundial, né? Daí, Valmor. Pois é, tamo aí, ó. A conversa tá boa. O cara Como tem é que história, né, Valmor? Hoje a gente falou pouco porque ele tomou conta, Eu- trouxe bastante história Eu legal sempre aí. tinha essa curiosidade de conhecer a história do Falasse finado. pouco, né, Romulo? Hã? Desculpa, meus amigos, mas eu sou assim mesmo, sabe? Eu tinha Até não falar, eu sou mais dinâmico. Mas Eu é tinha o convidado que é curiosidade pra de falar. conhecer essa história da família Finado, dos ônibus. Cara, muito rica essa história, né? E talvez mais de Rio do Sul do que agronômica. Merecia uma homenagem ao senhor Valdemiro. Sim. Né? E Na conheceu... Câmara de Agronômica foi feita uma homenagem para ele a respeito. Ele inventou, como eu falei antes, né, ele inventou uma máquina para debulhar arroz. Ele foi um dos precursores, junto com os Catone ali, com os Venturi, né? Sim. Foi ele que começou a plantação de arroz ali, o desmagramento ali. Meu- Essa aí é uma foto quando meu pai, no governo Celso Ramos, tá aqui, ó. Governo Celso Ramos, ele fez um financiamento para comprar essas máquinas, ó. Um Caterpillar D4E. D4. Pô, eu olhei para trás ali e achei que eram os loucos. É aqui Eu na tinha frente da falado no prefeitura. Na frente da prefeitura. Aqui tá o secretário da Agricultura na época, um desses aí que eu não sei quem é, o meu pai, tá o... Tem uns dos OF ali na época, tinha mais quem? O Nod tá aí, que era um piazão na época, né? Enfim, o teu pai era um cara arrojado mesmo. Sim, na época Arrojado. ele trabalhou muito. Ô, Beto, nós estamos entrando na reta final. Sim. E sempre nós homenageamos os nossos convidados, né? E antes disso, mais uma vez convidando para visitar o nosso site podcastdojaime.com.br e se inscrever no YouTube, no Spotify e no Facebook, né? Dê o seu like ou dislike e se Deus acionar o sinalzinho de notificação. Nós homenageamos os nossos convidados entregando um brinde, uma lembrança. Depois ele devolve para nós brindar o outro, sabe? Nós sempre usamos a mesma Mas eu não caneca. vou devolver, me desculpa. Recebe uma caneca e um Pix, né? Depois tu passa o teu CPF, alguma coisa, a gente faz um Pix generoso. O Pix é uma injeção, né? Tá ali a câmera ali? Aqui? Aí, ó. Olha aí. ó. Podcast do Jaime. Realmente, Show de bola. Beto, foi um grande prazer te receber aqui, contar essa tua história. Coisas que pouca gente sabia e que tem que ser resgatada. Obrigado por ter vindo. Valmor, dá o teu Olha, agradecimento aí. Agradecimento ao Beto aí. Me parece até que 1/3 das histórias que ele tem vieram só à tona aqui. Não é verdade? O tempo é curto, mas eu acho que o ouvinte pôde saborear a evolução aí do que vem lá de trás, dessas coisas que estão impregnadas. Da história de Rio do Sul. né? E que estão, de certa forma, em cada um de nós, da família, dos italianos. Verdade. E dessa grande família Finardi, que estão de parabéns, né? Que é um orgulho para Rio do Sul. E eu quero agradecer aos amigos que me convidaram, né? O Jaime, o Valmor e ao Fernando, que está aí na retaguarda. O Rames. Né? E dizer ao povo de Rio do Sul que eu estou aqui para servir todo mundo também. Né? Senão, estamos aí na batalha, nas coisas melhores, capturar o belo, as coisas boas, né? Porque tem se esquecido muito das coisas boas e do belo. O pessoal verdade. tem se embrenhado só no trabalho, nas coisas, e nós temos que coisas cultivar o materiais. belo. Né? Nós temos que cultivar a boa cultura, a família, a religião, voltar um pouco isso aí, porque o que foi implantado aqui foi um desmande total e nós temos que Resgatar voltar isso. e resgatar isso de novo. Né? E nós aqui em Rio do Sul somos pessoas tradicionais, né? Principalmente essas pessoas mais antigas da minha família e das outras famílias que vieram nessa imigração aqui da Europa, que eu acho que 90% da população aqui do Vale e do Alto Vale sejam europeus. De origem. Então nós temos que resgatar isso, porque foi muito deturpado. Então eu peço ao povo e agradeço também por estar aqui no podcast do Jaime. E se tiver outras oportunidades, virei com Será convidado prazer. com certeza. E dizem que com prazer é mais caro, mas eu virei. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.